Gente, mais uma noite de podcast Condomínio Miúdos. Hoje um podcast muito especial. Com certeza. Podcast número 6, com um tema muito especial. E nós fizemos, Wagner, no decorrer da semana, várias enquetes sobre esse tema. Tivemos um retorno muito positivo, mas antes de apresentar as nossas convidadas, os nossos patrocinadores, parceiros. Os nossos parceiros que acreditam no nosso trabalho estão aí junto com a gente nesse projeto Condomínio Miúdos. Nós temos aí os nossos amigos da ACC, projetos de engenharia voltados para o segmento de condomínio, prevenção de incêndio, tudo muito específico, profissionais de altíssima qualidade. Lembrando, gente, que essas empresas são parceiras nossas e nós indicamos elas de verdade. Nós temos a Ozan, reparos e reformas em condomínios, comércios em gerais, salas comerciais, obras noturnas, que a mão de obra é bem difícil durante a noite, eles têm a expertise para isso. E nós temos os nossos amigos da Megagem, a maior e melhor empresa de geradores do Nordeste. Experiência, conhecimento técnico. Eles tiveram esses dias lá no meu condomínio, achando que entendia de gerador. O pessoal passou meia hora comigo, me deu uma aula, me deixou afiado para tudo que tem de mais moderno nos geradores hoje do Brasil. Entre em contato, fala com Frota, com Fred. Frota, Fred, nossos amigos e parceiros acima de tudo. E o Ranieri vai fazer aí as boas-vindas das nossas convidadas, duas ilustres mulheres aí no segmento profissional delas, onde elas atuam. O Ranieri vai apresentá-las agora para a gente. Vou começar apresentando a doutora Etel Sudário, advogada, defensora da causa autista, palestrante, fundadora do Instituto Lupe, idealizadora da página Mulheres do Momento. Inclusive, Wagner, a página Mulheres do Momento está com a gente no nosso Instagram. Né? Mais um parceiro do Condomínio. Mais um parceiro do Condomínio. É uma honra para a gente. Doutora Etel, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compondo essa mesa tão linda e ao lado dessa pessoa tão querida que vocês vão apresentar agora. Com certeza. Perfeito. E para a gente uma alegria também fora do comum trazer a doutora Dione Mota, psicanalista pediatra. Doutora, muito obrigado. Uma honra para a gente, né? Recebê-las aqui. Um prazer imensurável para a gente ter as duas aqui. E quando nós tocamos no assunto saúde mental pós-pandemia, Wagner, a gente teve uma resposta muito rápida, né? E muito positiva, né? E muito positiva. As pessoas nos pontualizaram as suas dores, alguns pontos, né? Bem específicos. Nós vivenciamos depois disso, né? Então, vamos aí deixar a doutora Dione inicialmente falar um pouquinho do que ela traz para a gente em relação à saúde mental pós-pandemia e depois a doutora Etel. Doutora Dione. Boa noite, primeiramente, né? Foi um prazer para mim receber esse convite, né? De estar aqui com o Condomínio em Miúdos, na figura do Ranieri, do Wagner. E, assim, com a minha amiga Etel, né? Que a gente se conheceu meio que por acaso, através de outra amiga, e acabou encontrando muitos pontos em comum, né? E isso é muito bom. Essa relação network é que faz o mundo crescer. Esse tema é um tema vasto, né? Porque falar de saúde mental já é vasto. O pós-pandemia, eu acho que é porque ficou muito visível, né? A necessidade que a gente tinha de olhar para a nossa saúde mental. Porque antigamente a gente olhava o corpo separado, né? Doenças do corpo, doenças da mente. E tinha meio um estigma, né? A mente era sempre considerada doenças assim, meio que ficava no limbo. Aquele vazio que ninguém conseguia entender bem. Hoje a gente sabe que existe a ligação completa, né, entre o corpo e a mente, e que a mente, inclusive, é responsável por várias doenças, como a gente estava falando anteriormente, psicossomáticas, ou seja, inicia de uma forma emocional, de uma forma de pensamentos, e vai crescendo, e depois se instala no corpo como uma coisa orgânica. Então, assim, por eu ser médica e psicanalista, às vezes chega para mim as duas coisas. Na parte de psicanálise, eu só atendo adolescente e adulto. Eu não atendo criança. Na parte médica, eu atendo criança, né? Na pediatria. Já atendi UTI, emergência, médico de saúde da família, mas hoje faço só pediatria. Então, assim, meio que acaba que as duas coisas, para mim, se complementam, né? Eu estava até falando em outro programa, né, que me convidaram, que às vezes a pessoa chega com uma queixa física, uma dor, um mal-estar, e esmiuçando a gente acaba encontrando onde é que está o real problema, né? Aquela queixa é como se fosse a pontinha do iceberg. De onde vem, né? Mas na verdade aquilo
Tem um padrão familiar que também é importante a gente falar sobre isso, mas tem o meio, né, que vai disparando esses gatilhos, até que a doença se manifesta, às vezes só no corpo, mas muitas vezes no corpo e na mente. E doutor, é bem importante a gente salientar que o nosso segmento condominial, nós vivemos literalmente sob pressão, porque administramos prédios onde lá tem pessoas, e a gente sabe que pessoas trazem problemas, né? E os nossos amigos e parceiros e companheiros de trabalho sofrem muito disso, pressão. E dentro da vivência profissional, a senhora deve identificar muito isso, as pessoas que chegam lá sob o ápice do estresse, porque sofrem pressão, né? Sim. A gente até estava comentando, né? Hoje está muito assim em voga falar sobre o esgotamento mesmo, né? Síndrome de burnout. Síndrome, né? E que antes a gente ouvia falar coisas pontuais, hoje está quase que uma epidemia, né? É uma segunda epidemia, na verdade, né? Eu acho triste que falar isso, mas mas é. E isso acontece em todas as catástrofes da Terra. O ser humano, depois ele já de uma passou. catástrofe tem algum isso, reflexo. Pós-guerra, a gente vai ver historicamente falando que depois a gente tem que tratar, sim, da nossa mente, dos nossos costumes, porque isso aí ficou quebrado. Isso. E porque a gente escolheu pós-pandemia? Porque realmente depois da pandemia, muitas coisas vieram à tona, né? Primeiro, acho que a coisa maior que ficou na pandemia foi a gente ter a certeza da finitude, né? Porque muitas vezes a gente se ilude e acha que não, somos eternos, somos, né, muito poderosos. E a pandemia mostrou dinheiro, né? que, independente de onde você estivesse, independente, inclusive, do país onde você morasse, poderia ser um país rico, né? Você ter muito dinheiro, né? E isso não diferenciou. A gente viu muitas mortes em continentes como a Europa, né? Continente rico. E acabou que isso trouxe pra gente essa visão. Não, eu sou finito, né? Eu não tenho esse poder todo. Depois vem a história do isolamento, a solidão. O ser humano é um ser social. Isso. E a doença nos impôs o isolamento. Principalmente ao idoso, que era grupo de risco, né? Uhum. E aí isso piorou mais ainda a saúde mental, né? Eu já tenho uma certa carência por ser idoso, por não ter toda essa mobilidade, por não estar incluso no ambiente social. E ainda assim eu sou grupo de risco e vou precisar me excluir. Às vezes da família, de tudo. A Dione colocou uma coisa super interessante e eu fiz umas colas aqui para ficar meio de mediadora e de provocadora para explorar ela aqui o máximo possível. A ideia é essa, Se sabemos que a vida é finita e curta, por que acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos? Exatamente. É por aí. Então, joguei para você. E eu recebo. pode mandar, né? Pode mandar. É a primeira. Não tem problema nenhum. É a primeira. Mas é exatamente isso. A ideia pós-pandemia é você começar a perceber que não. Que você tem que começar a valorizar e focar nas coisas que realmente vão te engrandecer. Porque a vida é curta, né? A verdade é essa. Se a gente for olhar a história da Terra, né? De bilhões de anos, a gente vai... A história do ser humano é muito curta. E às vezes a gente perde muito tempo, a gente passa muito tempo fazendo coisas que não gostam, coisas que não vão nos edificar, não vão convivendo com pessoas se apegando a pequenos detalhes que não vão fazer nenhum tipo de diferença. Sofrendo, né? Realmente. Não fazem diferença na vida da gente. Não faz diferença nenhuma. Como a gente falou aqui, se iludindo, né? Com a coisa da perfeição. Isso, é o que as pessoas buscam muito hoje, né? Para o outro. Que tem, que é, que faz. Tem, que é, que faz, que aparenta ter. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhado com também, urgência. Né? Muito e as pessoas com urgência. E a gente até comentou antes que as redes sociais também estão adoecendo as pessoas. Isso. Né? E aí eu ia chegar lá, porque a pandemia, a história da finitude, isso. Outro, a história da solidão e outro, nunca a gente viveu tanto um mundo virtual como na pandemia. Isso. Até por obrigação. As crianças foram né? retiradas da escola e ficaram tendo aula online. Os adolescentes... Sem qualquer preparo por ambas as partes, né? Tanto pelo corpo docente como pelo Até porque pelo discente. a gente foi pego assim meio que de surpresa. Não foi uma coisa assim, vamos crescer. Vai acontecer, né? Vai acontecer e já tem que ser imediato. Então o adolescente, por exemplo, a fase da adolescência é a fase crucial, onde você vai experimentar,
fazer parte de grupos, estar incluso em grupos, encontrar o seu grupo, encontrar as pessoas que você se identifica, né? Localizar quem é quem. O adolescente não teve essa oportunidade. Foram quase 3 anos, né? A criança ficou privada dessa parte social. Então, hoje, por exemplo, eu recebo no meu consultório de pediatria crianças com 3, 4 anos que ainda não sabem falar. E a gente vai procurar causa, é porque não, tem um problema neurológico, é porque tem um transtorno de espectro autista. Não, muitas vezes é porque simplesmente não passou pelo estímulo. As famílias convívio, cada vez mais estão menores, né? Então, assim, às vezes é um filho único, que nesse período que iria para o pré-escolar, que iria começar a ter esse contato com outras crianças, foi privado e ele vai ter esse atraso. Atraso mesmo, que a gente não via antes. Nunca a gente vivenciou tanto isso daí como agora. Né? Crianças antissociais. Tudo né? muito virtual, né? Tudo Porque muito virtual. o mundo virtual é diferente. E o mundo virtual, ele ainda tem um problema, assim. Se eu sou muito tímido, em vez de eu trabalhar isso, convivendo com os outros, eu uso, inclusive, o mundo virtual para me proteger. Então, opa, tá tudo bem. Eu tô aqui atrás do computador, ninguém tá me vendo, eu posso falar, ninguém vai me julgar, eu não tenho medo. Mas no mundo real, eu tenho medo. Então, quando passa, eu vivenciei, por exemplo, um grupo de adolescentes que na rede social conversava, era super social mesmo. E quando chegava na parte de ir, a mãe dizia, ele não consegue, doutora, ele não consegue falar, ele não consegue se expressar com os amigos. Mas aqui atrás da tela ele faz. Então usa como escudo, ele não trabalha essas limitações que ele vai encontrando, pelo contrário. Ali vai ficando tudo recalcadinho, tudo ali, né? Para não mexer. Mas a vida real vai ter que mexer. Johnny, a gente ainda tem outra turma aí, né? Aquela turma do fez a selfie, acabou a selfie. Demais. É isso que a gente fala, né? Esse mundo virtual que é perfeito, que na verdade perfeição não tem nada, porque somos imperfeitos. Claro. E essa é a beleza da vida, é a imperfeição. Se não tiver imperfeição, não tem gosto. É a desigualdade, a diferença. É onde justamente essa é a gente beleza consegue se da adaptar a vida. conviver em sociedade. Exatamente. Eu aprendendo dentro Isso, da isso. sociedade, que eu tenho que respeitar o Ranieri, dentro das suas limitações, o outro dentro das limitações dele, cada um dentro da sua realidade. E além disso, aprender conosco. Isso, É o principal, sabe? Para nós psicanalistas, o principal é você aprender a lidar consigo. Que eu acho que isso está faltando muito. A gente até sabe lidar com o outro. A gente até sabe. Eu sei o que é até eu gosto, eu vou lá, agrado, faço. E o que é que eu gosto? Eu nunca me pergunto. Né? Sim. É feito um exercício legal que a gente fala assim: diga o nome de 5 pessoas que são importantes para você. Raramente uma pessoa responde o nome dela. Ou seja, nós não somos nem importantes para a gente. Então, como é que a gente quer que o outro nos ame, que o outro nos realize, se a gente não está fazendo, nem a gente está fazendo pela gente? Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não estou me dando. Então, eu acho que é principalmente conosco A prioridade questão. tem que ser você, né? Não é nem a prioridade, porque gera assim aquela coisa. Tem um post na minha página que eu falei sobre Tem um amor pontinho de próprio egoísmo. e egoísmo. Não, são Não? totalmente diferentes. Diferentes. Aliás, são antagônicas. O egoísta, ele ainda nem começou a perceber que ele tem dor, que ele tem defeito, que ele tem sombra. Ele é um manipulador. A verdade, o egoísta, ele está querendo satisfazer os seus instintos mais ainda primitivos. O amor próprio é aquela pessoa que já reconhece tudo isso, ela já passou por uma fase de reconhecimento das suas imaturidades, das suas dificuldades. Ela está buscando um outro olhar para ela e, consequentemente, para o outro. O egoísta é narcisista também? Tem Ou tem um quê de narcisista? Tem um quê de narcisista, né? Eu acho que tem um Tem. quê, porque para dizer que é narcisista, aí já entra numa patologia mesmo, né? Assim, cientificamente falando, né? Mas o Mas os egoísta ele tem. narcisistas geralmente são egoístas. São egoístas e são fragilizados, é um ego fragilizado. A gente pensa que o narcísico é aquela pessoa que se ama, que se gosta. Pelo contrário, o egoísta ele tem muito pouco amor próprio. Por isso que eu fiz essa abordagem. Muito pouco. Porque ele também não se ama. Ele não se ama, pelo contrário. Então, por isso que ele tem que manipular todo mundo para poder satisfazer isso aí. Quando a pessoa se ama, ela tá tão tranquila com ela mesma que ela não vai atrapalhar ninguém, ela não vai querer que ninguém satisfaça, porque ela mesma tá sabendo. É aquela história, quando quem tá em paz não quer guerra com ninguém, né? Isso, Exatamente. é isso. Então, existe muita diferença. Amor próprio e egoísmo são antagônicos.
A nossa criança ferida, que aí vem a fase, né, dos psicanalistas, psicoterapeutas, ela nos acompanha uma vida inteira. E a criança é manipuladora, né? A natureza da criança é manipuladora. Mas é normal, ela é criança, ela não tem ainda o senso. Então ela quer mesmo ser satisfeita desde a hora que nasce. Ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção, ela quer que os desejos dela sejam satisfeitos, desde os desejos básicos de alimentação, de dormir, até as coisas que ela quer, né? Até sair, até ir para um parquinho. Mas aí quando a gente não consegue amadurecer, e aí hoje eu vejo muitos adultos infantilizados demais, a gente tá lá na nossa criança ainda, manipulando os outros, fazendo, né, velho jogo de manipulação. Peraí que eu vou fazer aqui uma coisa, mesmo que de forma inconsciente, vai pro outro ter pena. E às vezes a manipulação, gente, não é porque a gente tem ideia assim, o manipulador é aquela pessoa muito forte, que vai manipular todo mundo, não. Aquela pessoa que fala às vezes bem mansinho, que chora muito, também é um manipulador. Se faz muito de coitado. Eu até acho inconsciente. É inconsciente. É a criança dela ferida que está ali falando por ela. Tem um livro legal, Psicanálise, que ele fala sobre isso. Para a gente entender o analisando, a gente tem que entrar no nosso inconsciente e o nosso inconsciente conversar com o inconsciente do paciente. Isso é muito complexo. É profundo, bem profundo. Bem profundo. Mas é que a Dione falando sobre isso, e eu identifiquei pessoas assim que eu conheço de uma área que eu trabalho como advogada, que tem essa fala mansa, doce, tranquila. Encantador de serpentes. E enquanto vai falando, vai enfiando um punhal nas suas costas com a maior tranquilidade. Peraí, calma. Relatos de um homicídio. Calma, porque Já entramos aqui no crime SA. Pulamos do condomínio em Miúdos pro crime SA. Beto Ribeiro. CSI Miami. Oi, Beto. Mas é bem engraçado esse período de pandemia que houve, né? Tudo aconteceu e a conta tá chegando, né? Sim. Hoje eu acho que a conta já claro, chegou, né? claro que antes, já né? chegou, Claro gente. que antes da gente vir nós que aqui, a gente atendemos, já chegou a conta. E é cara, né, doutora? Eu sou da rede pública e particular. A rede pública ainda tem uma piora, porque além disso a gente sabe que as Da condições, demanda, né? As condições de sociais, as condições, né, de família, ainda é pior. Por exemplo, eu trabalho em 2 municípios. Eu trabalho no Eusébio e Itaitinga. Sou pediatra de lá. Hoje, eu não diria a metade, mas está chegando lá. Os meus pacientes, por exemplo, pediátricos, que a pediatria, agora só um parênteses, vai até 21 anos, tá, gente? Então não pensa pediatria. a gente já pode marcar na sua pessoa. Olha, isso, Então, assim, todo mundo acha que pediatria, é aquele recém-nascido, é o bebezinho, não, até 21. A criança que tem dentro da gente está precisando de ajuda. A criança, aí vai pra psicanálise, que eu também ajudo essa criança ferida. Aí já é o outro lado. Eu já tô ficando preocupado aqui, Wagner. Se for a criança ferida, Tô vai ficando preocupado pro- aqui. Então lá já tem outra realidade. Por exemplo, a realidade das drogas, que está chegando também, né? E que se soma a tudo isso. Hoje eu já atendo muitos pacientes. Ou o pai está preso, ou foi assassinado, ou desapareceu. A mãe usuária. Desestrutura familiar, né? E os filhos são criados muitas vezes por pessoas conhecidas. Às vezes nem é familiar, é um vizinho, é uma madrinha, é alguém que foi nomeado para cuidar, né? Para ser o tutor daquela criança. Então imagino que já começa assim. Aí vem a pandemia, piora mais um pouco, né? Isso daí. A pessoa sem recurso em casa, né? É diferente, gente. A gente diz assim, todo mundo tá no mesmo barco. Não. E a gente tem que olhar muito essas diferenças sociais, sabe? Eu sou uma pessoa assim que nunca trabalhei só em particular. Sempre trabalhei no SUS. Desde que eu me formei, eu vou fazer 33 anos de formada. Sempre trabalhei no SUS. Então, eu acho que assim, é quase que, eu não digo uma obrigação, mas para mim é uma dádiva, porque eu aprendo muito, porque eu me sinto muito médica lá, no sentido, né, amplo. Mas o que a gente vê na realidade do SUS em particular são realidades diferentes. Então, totalmente diferente. a gente tem que estar muito atento para essas diferenças sociais. Então, uma pandemia, todo mundo junto, mais ou menos.
Porque eu fiquei isolada na minha casa, eu tinha comida, eu tinha um certo conforto, eu ainda tinha um dinheirinho ali no banco para, né, terminar as minhas economias, porque eu estava sem trabalhar. A pessoa que já está no limite do limite, ela passou, inclusive, necessidades e muitas físicas pessoas, reais, mesmo, né? E reais. muitas pessoas dividindo aí casa de 2 compartimentos para 10 pessoas. Sim. O que a Johnny tá relatando é muito interessante. Nós nunca estivemos no mesmo barco Não. no Brasil, nem em pandemia, nem pós-pandemia, nem em momento algum. A Dione trabalha no SUS, trabalha na ponta, e eu posso dizer que eu advogo na ponta, Dione. Isso. Então, eu conheço municípios que tem uma areninha de 500 mil reais, mas não tem um CAPS adulto. Tu tem noção do que é isso? Tenho muito. E CAPS infantil menos ainda. Nós temos 2 CAPS. Só piora, né? Em Fortaleza, nós temos 2 CAPS infantis que estão com fila de espera para mais de 5 anos. Porque no interior não tem, ninguém quer atender criança. Não tem. Adolescente. Nós temos 52 neuropediatras no estado do Ceará inteiro. 52. 52. Então, se for botar mesmo aí, os que tem, se não consultar mais ninguém, tem consulta já aí pelo menos por 10 anos, né? Tem. Na situação que tá, tem né? município que está com fila de espera para o neuropediatra do SUS com 5 anos. Então, assim, Absurdo, a né? Dione fez uma colocação muito importante que eu aproveito agora para fazer a oportunidade para fazer um chamamento para a gente fazer um exercício civilizatório e convocar a sociedade a ver o próximo, Dione. Muito. Porque é como ela colocou aqui quando a gente estava conversando nos bastidores. A nossa vida, a nossa profissão, o exercício que colocou muito sabiamente, não nos define. O que nos define são os propósitos de vida que a gente tem. verdade. O que, Rani, quando você me perguntou o que me levou naquela nossa conversa, o que me levou a fazer a fundação do Instituto, foi exatamente isso. Foi ter recebido o diagnóstico dos meninos. Sou mãe de autistas. Então, conta mais ou menos um pouquinho aí. Sim, eu sou mãe de gêmeos autistas, o diagnóstico foi tardio, só aconteceu quase aos 11 anos de idade, muito embora eu tenha procurado por várias vezes, mas não diagnosticar o autismo não é fácil, né, Johnny? Porque é um diagnóstico que só acontece por observação, não é algo que você lê no exame de sangue, as plaquetas estão não baixas. sai ali, né? Tem que ser uma coisa a, identificada, né? Exatamente. Você vai ter que tomar ferro, você vai ter que tomar isso. Diferente de um exame de sangue, o que você vai ler, o que o neuropediatra vai ler é a pessoa. Então, às vezes pode ser que em uma consulta ele não consiga. Daqui a pouco eu lhe interrompo, porque não é o neuropediatra necessariamente dá o diagnóstico. Não, tá? pode ser um psiquiatra, O pode ser a equipe pediatra multidisciplinar. obrigatoriamente teria que sim ter capacitação e pelo menos desconfiar, Concordo. pelo menos Já para dar um norte, né, para a mãe, né? Gente, ó, eu trabalho Concordo com plenamente. crianças com espectro autista há 20 anos também. E assim, existem sinais, né, que às vezes começa com meses de idade. Justamente. Então, assim, a gente chegar lá na frente já é um diagnóstico tardio, como você falou. Então, assim, hoje a gente está discutindo mais sobre o assunto, hoje a gente está aprendendo mais sobre o assunto, hoje a gente está, as famílias estão mais interessadas, estão mais envolvidas, mas assim, a porta de entrada é o pediatra. A porta de entrada de qualquer doença de saúde mental é o pediatra. É o pediatra, gente, não tem para onde correr. Porque o pediatra está na sala de parto até 21 anos, eu acabei de dizer. Então, assim, tem que ter. E eu acho que é ideal ter capacitação, cada vez mais o próprio Estado estimular, ter curso, ter formação, ter... Para esses profissionais, absorver até essa demanda, né? Até eu vou te dizer mais. Por exemplo, nas populações de um município mais pobre, mais distante, quem atende todo mundo é o Programa de Saúde da Família. Então, não é nem pediatra, nem neuro, nem nada. É o médico de saúde da família. PSF. Então, esse médico é que deveria ser capacitado, deveria ser orientado e estimulado
para conhecer e para detectar precocemente, Já identificar, né? identificar qualquer coisa da área da saúde, de desenvolvimento e crescimento. Então, essa é a realidade. Eu acabei de vir de um congresso no Rio, que o congresso foi só sobre adolescência. Foi agora 2 semanas atrás. 80% das palestras, 80% dos estudos foi de saúde mental. Para você ver como o foco hoje está em saúde mental. Principalmente nessa área de adolescência. A gente falou desde várias coisas, como a questão do autismo, do TDAH, que está mais presente, que está mais diagnosticado, como essa questão da ansiedade, a questão da automutilação, a questão do suicídio, que tem aumentado muito, né? Então, assim, passando por várias coisas, a questão da sexualidade, as questões de gênero, a questão do respeito. Então, assim, foi um congresso muito bacana e que eu fiquei muito feliz, porque uma das médicas que foi fazer a palestra, ela, ao se apresentar, ela, antes de começar a palestra, pediu para todo mundo ficar em silêncio, fechar os olhos. Ela botou uma música. Isso nunca eu tinha... Olha que eu vou para muito congresso, jornada. Eu sou filha de pediatra. Aliás, minha família é toda médica. Tá? Pais, irmãos, meu filho, eu tenho um filho médico, eu tenho sobrinha médica, outro sobrinho médico. Nós somos a família tradicionalmente médica. Eu acho que a gente saiu, né, um influenciando o outro, enfim. E eu nunca tinha ouvido num congresso, né, onde você vai, teoricamente, o pessoal espera, né, só aquela coisa muito formal. Ela pediu para fechar os olhos, ela pediu para a gente fazer 3 inspirações e expirações profundas, para que a gente estivesse presente naquele momento. E aí eu vou puxar o gancho de novo para a nossa coisa que é saúde mental pós-pandemia. Quantas vezes nós não estamos presentes naquilo que estamos fazendo? Verdade. Entende? A gente faz no automático. A gente está no automático. E aí, na pandemia, a gente teve que parar um pouco. E eu não estou acostumado, porque eu estou indo no automático e agora? Vou parar e fazer o quê? Eu não estou acostumada a lidar comigo. Eu não sou meu amigo, minha amiga. Eu não estou acostumada a ficar, sabe, internalizando os meus sentimentos. Nem a observar meu corpo, nem minha respiração. O que é que eu vou fazer numa pandemia? Eu vou ficar ansioso. Eu vou ter síndrome de pânico. Eu vou começar a disparar os gatilhos. Doutor, então a gente pode dizer que nesse processo de pandemia foi colocado esse espelho à nossa frente, esse reflexo chegou a nos assustar? Exatamente, quando você se deparou consigo mesmo. Casais que também estavam sem conversar, estavam sem dialogar, começaram a entender. Nossa senhora, tem uma pessoa aqui do meu lado. Muitos casais se divorciaram. Foi o período de maior período de divórcio Sim. foi na pandemia. Isso. Porque eram 2 pessoas praticamente estranhas que apenas conviviam no mesmo teto, dividiam contas, criavam ali os filhos ou não. E tiveram que conviver maritalmente, como homem e mulher. Discutindo outros assuntos, olhando para a cara um do outro. Afetos que não existiam. Não se cria afeto do dia para a noite, né? É um processo. Nós fizemos uma enquete, doutora Etel, no nosso Instagram, perguntando se os colegas se preocupavam com saúde mental. 80% diz que sim, e 20% diz que não. Porém, recebemos aqui pelo grupo algumas perguntas, eu quero passar aqui. Oi, até hoje fico trêmulo quando alguém fica doente perto de mim. Acho logo que vou perder mais alguém. Uma questão aí que eu coloco para vocês. Uma segunda pergunta tem a ver. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pergunta às convidadas como foi para elas esse pós. Pronto. Então, deixo aí. Eu vou responder o meu lado, né? Como eu sou médica, não foi só o pós não, tá, gente? Na pandemia, eu não atendi pediatria, eu atendi adulto com Covid. Eu fui para áreas, foram redistribuídas para a gente fazer o atendimento nas áreas que tinha mais demanda, né? Para poder dar um suporte. Então, foi um desafio para muitos colegas médicos, porque a gente já não estava mais atuando em algumas áreas, voltou a atuar. Foi um desafio porque era uma doença desconhecida, era uma doença que a gente teve que pesquisar muito, a gente teve que, graças à internet, aí tem um lado bom, né? Tudo tem um lado bom. A gente pôde trocar ideias, a gente pôde assistir aulas online, a gente pôde, assim,
Na mesma hora estava aqui um brasileiro, um europeu, nos Estados Unidos discutindo a mesma coisa. Isso foi muito benéfico para a gente, mas ao mesmo tempo muito desafiador, né? Porque a gente não sabia até que ponto, né, aquela doença iria realmente começar a vislumbrar um momento que ela fosse diminuir. Então dava o pânico na gente. Aí pós-pandemia, é o que eu falei, a minha área de psicanálise, ela simplesmente deu um boom. A área da saúde mental deu um boom, pelas questões que a gente até já elencou aqui, né? Hoje, eu quero achar que se a senhora atendesse 24 horas por dia, teria demanda. Com certeza. Né? Tem demanda, né? E Tem assim, demanda. e o que eu só vou só fazer uma observação, que você falou assim, 80% das pessoas se preocupam com a saúde mental. Se preocupar é uma coisa, cuidar é outra. Né? Pronto. Exatamente, Wagner. Era isso que eu ia dizer. Não adianta você se preocupar, mas o que é que você está fazendo pela sua saúde mental? O que é que você está fazendo? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em algo muito grande, né? Saúde é um bem-estar físico, social, psicológico, espiritual. Então, o que é que você está fazendo por você? Aí vem aquela história do autocuidado que a gente acabou de falar. A gente quer que o outro cuide da gente, mas o que é que você está fazendo por você? Né? O que é que você está fazendo para a sua saúde mental? Você já deu aquelas pausas durante o dia para você ficar presente? Você já deixou de fazer uma atividade que você já não sente mais menor prazer para aquilo ali, mas continua insistindo, como a Etel já falou, né? A vida é tão pequena e a gente continua fazendo coisas que realmente nos violentam, Isso é um relações que nos violentam, né? Sejam relações de trabalho, sejam relações amorosas, sejam relações de família. Isso é verdade. Então, assim, o que é que a gente está fazendo pela nossa saúde mental? Não adianta se preocupar, a gente tem efetivamente que fazer algo. E uma coisa muito certa, né? Pessoas doentes adoecem pessoas. Isso. Né? As pessoas Isso. transmitem aquilo para as outras A pessoas. sociedade As adoeceu. pessoas estão adoecidas e estão adoecendo pessoas. Sim. Agora, uma pergunta muito clara. Peraí, calma, doutora Etel. Ah, sim. Doutora Etel agora. Pós. Sim, aí só continuando a história da criação e da necessidade do instituto. É composto por pais e mães de pessoas dentro do espectro autista. E aí nós constituímos esse instituto, coincidentemente ou não, 2 ou 3 meses antes do mês de março. Do dia 15 de março, que foi decretado o primeiro lockdown. Uhum. E aí ele foi de fundamental relevância para todas as mães e todos os pais, porque nós nos fortalecemos dando força umas às outras, Claro. uns aos outros. Porque como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos sem a gente ter o devido cuidado? E aí lá dentro daquele grupo a gente criou um atendimento psicológico virtual. A gente apoiava umas às outras, salientava, reforçava sempre isso que a Diane tá falando. Que primeiro eu tenho que cuidar de mim para poder depois cuidar do outro. E o reflexo desse pós-pandemia que eu vejo é que hoje as pessoas têm consciência do que a doutora Diane falou aqui no começo. De que se você não cuida do seu psicológico, do seu emocional, de que você não faz terapia, que eu super recomendo, por sinal, isso vai uma hora se refletir no seu corpo. Não é luxo, né? Terapia hoje não é luxo, né? Não é luxo. É necessidade mesmo. É né? necessidade. É por isso que nos municípios que eu trabalho, eu faço um movimento muito grande por intermédio do Instituto para que nós tenhamos pelo menos atendimentos nos CAPs. Na ponta, para que a ponta tenha pelo menos CAPs, porque é muito fácil a gente falar, como ela já colocou aqui também, de nós que estamos aqui em situações confortáveis, com bons planos de saúde, com algum dinheiro guardado e que podemos consultar um bom psicólogo. Mas existem milhões de excluídos no Brasil que estão pagando a conta, Wagner, como você falou, usando a sua expressão aí, nesse pós-pandemia. E essa conta está sendo cara, porque veio psicologicamente, veio fisicamente, veio emocionalmente, veio financeiramente, veio em todos os sentidos. E se a gente não procurar manter
o emocional da gente minimamente no lugar, aí a coisa desanda. Hoje, como você falou, Então, hoje não. Eu sempre pensei, quando eu entrei para a medicina, eu já pensava em fazer psiquiatria. Tá? Eu acompanhava, eu participava das ligas, que hoje chama liga, na época era um grupo de estudos de psiquiatra. Só que quando eu cheguei em hospitais psiquiátricos, Te assustou? eu não consegui Quero me voltar para identificar. trás, né? Sabe, assim, o hospital psiquiátrico para mim foi E eu, né, não vou nem dizer minha idade, mas sou da época que o hospital psiquiátrico era hospital psiquiátrico mesmo. Então, assustava de verdade. Eu acho que por isso que ainda ficou essa coisa no imaginário das pessoas, né? Sempre associam a saúde mental. Eu não vou para terapeuta porque isso é coisa de louco. Eu não vou para psiquiatra porque eu não tô nem... Sabe? Ainda tem esse estigma, ainda tem os preconceitos. É porque é aquela história que a gente falou, né? A gente olhar nossas dores é muito complicado. Eu acho incrível isso, porque acho incrível e inaceitável. Porque o sujeito conhece tanto da medicina e ignora o principal da medicina, que é o nosso cérebro, que comanda tudo. Doutora Etel, e uma pergunta que as mães, né, que têm filho com espectro autismo, passou na pandemia, porque eles têm uma rotina, né? Sim. No caso, os da senhora têm aí 11 anos, como a senhora falou, né? 17 anos foram hoje, diagnosticados, né? com 11. Com 11 anos. Então, aí eles tinham 14, 15 anos, né? Quando surgiu a pandemia, né? Então, eles tinham uma rotina. Como é que conseguiu trazer eles para a realidade do momento? Como é que a senhora conseguiu adaptar a nova realidade do momento? Eles com autismo, que tinham uma rotina, Sim. teve que mudar tudo, né? Como é que a senhora Pois conseguiu? eu achei super interessante a colocação que a doutora Dione fez aqui, de falar dos adolescentes típicos, que também tiveram essa dificuldade de se ressocializar. E que ainda hoje há muitos adolescentes típicos que não conseguem se socializar, que são antissociais. Então, assim, os meus são autistas suporte 1, mas esse suporte 1, a doutora Dione pode confirmar que é indiferente. Graças a Deus que o direito não condiciona, não mede, não diz suporte 1, 2, 3. Isso foi colocado pela medicina, para que a gente tivesse protocolos de atendimento, Sim. níveis de urgência, mas foi bem difícil, está sendo bem difícil, porque nós tivemos um EAD montado de urgência, nem os professores fingiam que davam aula, muitas vezes, e a gente fingia que aprendia. Eu mesma estava fazendo uma pós e essa pós continuou no EAD e a gente fingia que estava assistindo aula e às vezes nem estava. E muito difícil. Esse foi um dos objetivos, Wagner, de fortalecer o Instituto. Que depois eu quero que a doutora Dione conheça esse Instituto. Certeza. Porque esse foi um dos objetivos de fortalecer o Instituto, que para mim é um legado que eu vou deixar para o Enzo e para o Fabrício. Se eu não deixar para eles uma herança financeira grande, eu vou deixar um legado de uma mãe que lutou e que fez a diferença, impactando muitas vidas por intermédio de um instituto, mudando a realidade de muitas pessoas. Que é o nosso foco. Porque é isso que a gente faz lá no Instituto. Fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Tentar trazer. Então, respondendo a sua pergunta, não só para o Enzo e para o Fabrício, mas para todas as crianças e adolescentes dentro do espectro, voltar para esse novo normal está sendo bem mais difícil. O novo normal se tornou difícil até para a gente. Sim. Bem mais difícil, porque nem todos têm uma rotina, porque todo autista é diferente. Sim. Toda pessoa é diferente. Toda pessoa é diferente, né? Então, assim, as pessoas rotulam muito o autista como sendo igual, mas todo autista é diferente. Os meus são gêmeos e são absolutamente diferentes. Então, assim, respondendo a sua pergunta, finalizando a resposta, é bem difícil. A volta foi muito difícil. E a cada dia a gente tem que trabalhar um dia por vez, porque se você for pensar todos os dias juntos,
não tem terapeuta que resolva. Aí eu vou só entrar na minha área da pediatria, que eu trabalho com criança autista, como eu disse, há uns 20 anos. Quando ainda nem a gente entendia muito bem como era, e os diagnósticos eram assim, muito, né, soltos, e depois é que a gente foi entendendo mais, criando protocolo, outras terapias, né, chegando junto. Mas, por exemplo, a minha experiência como pediatra, né, das famílias de criança com espectro autista, também elevou o número de diagnósticos de criança autista, tá? Elevou muito nos últimos 3 anos. E não é elevou só porque a gente está dando diagnóstico mais preciso, não é porque elevou mesmo a incidência. E hoje, assim, o mundo inteiro está estudando sobre isso. Por que elevou tanto? O que né? significa E a principal dizer... causa, né? O que surgimento. Né? Mais uma colocação, olha, por isso que eu estou dizendo que vai ter que ter outro, vocês vão ter que convidar a doutora Dione para outro podcast. Fazer um podcast de 6 horas. Número 2. Número 2.1, 2.3. Porque a doutora Dione, mais uma vez, faz uma colocação super importante. Isso. Então, aumentou. E aí a gente sabe, assim, algumas coisas a gente já tenta colocar, né, no espectro. Tem um fator familiar que hoje a gente já define que realmente existe, né? É mais comum na criança que tem, né? Uma criança diagnosticada que tenha outro. É mais comum, tem mais chance do que na população em geral. Os meios que elas vivem que vão disparando. Gente, todo o gene da gente, a gente tem uma cadeia genética. Que elas precisam se expressar para que aconteça a doença. Toda e qualquer expressão de gene, ele tem que vir à tona. Quem faz isso vir à tona, muitas vezes, é o modo de vida. Alimentação, o meio onde está. E o que a gente viu, que tinha relação, hoje já existem alguns trabalhos com diagnóstico precoce e expressão mais forte do autismo, justamente pelo uso excessivo das telas, que foi obrigatório durante a pandemia. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, Sociedade de Neurologia, hoje define muito bem o uso de tela assim, ó. 0 a 2 anos, 0 tela. Não é para criança assistir tela. Esse seria o ideal. Tablet, celular, até televisão. Era para ser mesmo brinquedos educativos, brinquedos que estimulem, interação com outras crianças, brincadeiras ao ar livre. Esse é o que a gente recomenda enquanto pediatra. De 2 a 5 anos, a gente já fala de meia hora dividida em vários minutos com supervisão de adulto. É uma coisa necessária aqui, pontual ali, tarará. Até porque já começa o período, né, que já começa a ir, às vezes, para a escolinha, já tem alguma coisa. De 5 a 10 anos, 1 hora de tela, e assim, muito fracionada, e também sob supervisão, e de forma gradual, né, até chegar aos 10 anos. E até os 18 anos, a gente pede que continue 1 a 2 horas de tela, fracionada, tarará. Então, por aí você vê como a gente está fazendo tudo ao contrário. Por quê? Porque surgiu o mundo virtual, as tecnologias bombaram de uma tal sorte. Estamos aqui agora conversando na tecnologia virtual. Literalmente. Então, assim, para as crianças que têm essa expressão genética para o autismo, isso foi terrível. Porque estimulou de uma forma o gene se expressar assim, de forma intensa mesmo. Então, e a TDAH também nem se fala, né? Claro. Que é transtorno de atenção e hiperatividade. Veio também com um boom aí. Então, o que fazer agora? Como é que a gente vai voltar de novo? Porque a gente já tinha conseguido um certo avanço nessa história das telas, já estava conscientizando a população, algumas mães. De repente, foi obrigar todo mundo a ficar nas telas. Ou seja, tudo aquilo que a gente tinha recomendado, construído. Teve que desfazer, literalmente. Desconstruído. E agora a gente vai ter... A gente está tendo todo um trabalho de reconstruir. De novo, dizer as orientações. Agora, como? Né? Porque, por exemplo, basta uma família onde tem 2 crianças. Uma de, 6 aninhos, que ficou nesse mundo virtual, até foi para a escolinha que já ia e ficou fazendo tarefinha virtual. E o outro miudinho agora de 1 ano, que vê o irmão lá. Direto. Aí o outro vai lá também, ó, a mãozinha. E aí, como fazer, né?
É todo um trabalho que a gente vai ter que realmente, a sociedade como um todo, abraçar essa ideia. E a gente voltando agora àquela questão das crises de ansiedade, Sim. da pressão que as pessoas estão, para você ver como isso, Ranieri, não está associado à questão social. Isso. Porque hoje a gente tem aí o nosso cantor, Wesley Safadão, que está passando por um problema muito sério. Sério? Né? Ele foi ao extremo de verdade. Isso, né? é aquela história que a gente falou. Sem o autoconhecimento, a gente fica muito vulnerável. Porque se eu me conheço, eu inclusive conheço meu limite. Até onde eu vou. Aquilo começa a me incomodar e eu, opa, peraí, isso aqui está me incomodando. Essa indagação que a senhora fez, doutora, é muito da nossa rotina, porque trabalhar com pressão que a gente trabalha, Wagner, a gente acaba esquecendo da gente. Sim. de onde, até onde nós podemos ir. Sim. Criamos até o Mildo Fitness agora, né? Criando vergonha. Tivemos Estamos fazendo o propósito de fazer uma caminhada, a gente começou com uma brincadeira. Cuidar da gente também, né? Sim. E tornou Cuidamos de agora, pessoas. Temos um grupo agora, Ótimo. segundas, quartas e sextas, que a gente faz agora uma caminhada, saindo do condomínio, faz Pois- toda a orla e volta. Aí eu dou uma sugestão. Parou a caminhada, senta, faz meditaçãozinha. 2 minutos. Eu pensei que era na sexta tomar uma cervejinha. Não, também, adoro. Adoro também. Cervejinha, vinho, dou maior valor. Mas para um pouco e percebe. E perceber como é que eu tô depois dessa caminhada, o que é que tá acontecendo, como é que meu corpo tá se sentindo. A gente faz a parada se sem a perceber. meditação, só entre a gente ali, A gente né? para, É, mas fica- aí não. Aí vem aquela história assim, ai gente, eu não vou pra terapia. A minha terapia é tomar cerveja com os amigos. A minha terapia é pra... Gente, isso não é terapia não, tá? Vamos aqui combinar. Vamos deixar dessa conversa. Isso é momento anti-estresse só, Isso né? é momento, inclusive porque quando a gente está nesse momento, a gente está para fugir de nós. A gente quer desopilar, Uma a gente válvula- quer saber. uma Quando válvula a gente de está na escape, terapia, né? a gente está para dentro, a gente quer saber sim dos problemas. A gente quer saber de onde é que iniciou as nossas dores e resolver. Sim, sim. Então muita gente fica com essa conversa, a minha terapia aí para praia. Ótimo! Eu sou uma pessoa que adoro dançar. Ela me conhece. Adoro dançar, adoro ter amigos, adoro beber vinho, adoro. Mas nada disso é terapia, gente. Terapia é sim sentar diante de um profissional que está ali qualificado para entender o que você está dizendo e transformar isso num caminho que você vai percorrer. Não Doutora- é o terapeuta, é você. Eu tenho aqui uma pergunta casando com o que a senhora está falando. Oi, gente, acho vocês referência na área. Quanto à saúde mental, qual o primeiro passo eu posso ter? Um colega pergunta. Primeiro passo Como assim? O que é que ele pode procurar? para a saúde mental. Pronto, acabei de falar. Por exemplo, se ele gosta de fazer caminhada, se ele gosta de fazer esporte, ele associa isso aí a uma pausazinha. Né? Dá uma respiração, dá 2 minutos ali sentindo o que é que meu corpo tá falando, sabe? Essas pequenas. E durante. É engraçado que o psicólogo veio dar uma palestra para uns médicos sábado passado. A gente foi para uma palestra, era o lançamento de uma fórmula infantil aí, né? De um laboratório grande. E aí, quando terminou a palestra do médico que estava apresentando, que era de São Paulo e tal, veio essa psicóloga e fez esse momento com a gente. Sabe? Da gente parar, da gente sentir cada parte do corpo. E é o que ela falou. Dificilmente a gente faz essas pausas. Então, a primeira coisa, comece a fazer pausas É verdade. durante o seu dia. Pausas. Trabalhei aqui a manhã toda, estou estressado. Paro, vou ver aqui. O que é que eu estou sentindo? Tá ouvindo, Peraí. Wagner? Que é Pausa. recomendado depois do almoço um cochilo. É, Né? mas eu tô falando de pausa Pausar pra cochilar, por aí. não. É pra você sentir o que é O que tá problema é que a gente não cochila, a gente acontecendo. dorme de verdade. Eu almoço dirigindo, eu almoço É dirigindo às legal vezes. também a pausa pro descanso e tal, Isso. mas, tipo, pausas, né? Saúde mental, pausa. E aí? O que é que eu tô sentindo? O que é que 2 tá me horinhas ali incomodando? de trabalho, tira 5 minutinhos. Tira 5 minutinhos, né? No meio da manhã, final do dia, quando acorda. Tenta fazer isso aí uma rotina. Ó. Durante a pandemia, eu comecei a me comprometer comigo de fazer meditação, tá? É uma prática que para mim não era fácil, porque eu, por incrível que pareça, também tenho um pouco de TDAH. Então, para mim, tinha sempre aquela coisa, não vou conseguir. Não, eu vou, mas eu vou distrair. Eu já tinha tentado várias vezes e tinha conseguido, mas saía, né? Não tinha perseverança, que é outro fator. Aí eu falei, eu vou começar. Tinha uns grupos de meditação, e aí veio o Enneagrama, que depois é outro podcast pra gente falar.
E eu comecei a Já mergulhar quero. nisso. Já estou disponível. Né? Eu já vinha nessa coisa da psicanálise e enneagrama, me aprofundei na pandemia e firmei propósito. Então, dia de sábado tinha esse encontro de meditação online. E aí eu me firmei nesse propósito e digo pra você, foi uma transformação na minha vida de saúde mental. Hoje eu ainda medito todos os dias. Consegui, pra mim foi uma vitória, né? Porque Muito tem acelerado. pessoas que são mais fáceis, né? Fica Já aí o tem. feedback pra gente, né? Então, assim, para essa pessoa que está perguntando, procure começar a fazer pausas. Depois você vai se desafiando. Quem sabe eu não consigo fazer uma meditação curtinha. Meu medo é fazer uma pausa e dormir. Depois você vai dormir. E ok, tudo bem. Aí depois você começa a sentir, será que eu não estou muito ansioso? Será que não está na hora de eu procurar uma terapia? Né? Será que não está na hora? Um psicólogo, um psicanalista? Por que não? O psicanalista, gente, e o psicólogo, eles não são pessoas para a gente procurar quando a gente já está no nível máximo de estresse, porque Na verdade, quando vai neles é porque estourou, né? é isso que eu digo, e não deveria ser. Deveria ser uma coisa como a gente vai para um clínico. Doutor, agora identificar uma crise de ansiedade faz parte também do autoconhecimento? Faz. Porque na pandemia, nós, Wagner e eu, nós passamos teve uma situação X que nós passamos em plena pandemia 36 horas dentro do condomínio. Trabalhando. Por quê? Nós tínhamos uma liberação de trânsito, né, que foi nos dada, e os moradores tinham liberado secretária, motorista, Sim. então nós fazíamos compras, íamos à farmácia. Passamos uma situação de 36 horas trabalhando na pandemia. Muitos colegas, teve o luto também coletivo luto. da medicina, da enfermagem. A gente perdeu muita gente, né? Querida. A gente teve esse esgotamento nos profissionais de saúde que foi notório, assim. A gente ficou além da capacidade. Além da E capacidade. aí, isso que eu digo, quem não teve esse propósito de se observar, que já vinha nesse caminho do autoconhecimento, e eu tô falando de médico também, sofreu muito mais. Porque não soube perceber, né? Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Tudo bem que eu tenho que trabalhar, eu tenho que tentar salvar vidas, mas eu tenho que fazer algo por mim. O Betel falou, como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim? Se eu não estou me percebendo? E aí vem também a questão do ego, né? Nós médicos temos um ego meio inflado, a gente sabe disso. Então, assim, eu não preciso de nada, eu sei de tudo, eu não preciso de ninguém, eu me automedico, eu não preciso de terapia, né? Então, Lê do engano, né? não, aí é o engano maior, né? A população hoje, uma das populações de risco para suicídio é estudante de medicina. Já foi feito vários trabalhos. Sério? Então, estudante de medicina tem um nível de suicídio entre eles maior do que na população em geral. Né? Da cobrança, a autocobrança, né? Eu vou ser um profissional bom, eu não vou ser. Então, tudo isso passa, né? E aí, perceber o nível de ansiedade passa pelo autoconhecimento. Perceber qualquer coisa em nós passa pelo autoconhecimento. Autoconhecimento, para mim, hoje, assim, talvez seja tudo para que a pessoa comece a entender que horas que ela precisa. Respondendo a pergunta também, autoconhecimento. Procura coisas de autoconhecimento. Tem atividades hoje, né? Tem palestras, tem tanta coisa. E hoje a internet, doutora, também, então... Tem. Hoje é o que eu digo. De vez em quando, com coisas banais, Coisas fúteis, banais, violência. assistindo jornais que a gente sabe que são sensacionalistas. Poderia estar assistindo uma palestra legal de autoconhecimento, né, sobre ansiedade. Não há desculpa, né, doutor, hoje? Eu acho que, assim, se você realmente está disposto a mudar, a se entender, a crescer mentalmente, eu acho que hoje a gente tem recurso. Tem muito recurso, perfeito. Wagner, a gente está chegando quase no nosso tempo limite. Tem que ter outro podcast sobre isso. Nós vamos ter que fazer, vamos assinar um contrato com a doutora Etel e com a doutora Joana, porque o negócio rende. Rende, Porque gente. é um assunto Não, muito e quando vasto. nós né? começamos a trabalhar isso nos grupos do WhatsApp e no Instagram, foi como se estivesse mexendo assim numa caixa preta. Sim. E as pessoas começaram a nos passar situações, doutora Etel, doutora Joana, que a gente tomou um assim, poxa, peraí, vamos Isso. passar algumas, porque teve até colegas que queriam vir, porque a gente tem alguns colegas também que passam por situações A, B e C, queriam vir para assistir o podcast aqui, mandaram pergunta, pessoal no Instagram, foi Porque é um mundo, hoje, como a doutora falou,
que hoje, infelizmente, antes da gente vir, a gente faz uma pesquisa do que a gente vai conversar para a gente ter embasamento no que a gente vai perguntar. E hoje a gente vive, a senhora é prova disso, que a gente vive uma nova pandemia Sim, psicológica. totalmente. Literalmente. Né? Totalmente. A gente vê aí que se os profissionais de saúde voltados para o segmento, né, para a área da saúde mental, hoje não tem tempo. Eu trabalho com obra e acabei de fazer 10 salas que uma cliente comprou e fez 30 consultórios. Mas fora o fato de construir, as pessoas do nosso segmento, Wagner, se preocupam tanto em fazer, É porque a e nossa esquecem demanda, né? de ser. É porque a nossa Então, demanda peraí, é essa. esse esquecimento do ser criou uma lacuna que foi preenchida com muitas coisas fúteis e banais. Porque a gente Então- foge da nossa realidade, do cuidar da gente, ocupando a mente cuidando do outro. Porque é muito satisfatório. A gente pode dizer, a gente que cuida de pessoas, a senhora como médica sabe disso, a senhora como advogada sabe disso, que a gente que cuida de pessoas, é muito satisfatório você ver o sorriso nas pessoas quando você conclui aquilo, né? Mas o autoconhecimento que a doutora nos orienta é justamente esse. É a gente, antes de tudo, cuidar da gente. Cuidar. E abraçar as nossas limitações. Identificar elas, E né? abraçar mesmo, gente. Abraçar. É abraçar, Eu é consigo acolher. ir só até aqui, né? É acolher as nossas dores, nossas sombras, nossas imperfeições, nossas crianças feridas. Quando a gente abraça isso sem julgamento, a gente se julga muito. Claro. Né? A gente tem palavras doces para falar para um amigo, para alguém, até para um paciente no momento. E quais são as palavras que a gente está usando com a gente? Cara, A gente se julga muito. eu costumo dizer para as mães e para mim mesma, me olhar no espelho e dizer: seja gentil com você mesma, Sim. dona Ethel. Seja gentil, seja bondosa com você mesma. Sabe? Se dê esse momento. Pague satisfeita o valor, o investimento que você faz na sua terapia. Isso. Entenda até onde você pode ir. Saiba onde lhe cabe, onde não lhe cabe. Porque isso, eu acho que é o caminho para esse conhecimento. Sim. É você ter essas pequenas gratidões por quem você se tornou, por tudo que você já fez na vida. E pelo que você ainda pode fazer. Mas sem essa cobrança, sem ficar se subjugando, se maltratando. Uhum. Eu acho que o que você tem que ser dia a dia é gentil com você mesmo. É verdade. E nós temos o péssimo hábito de cobrar da gente, Wagner, a perfeição Total. em todo o processo, porque o condomínio exige, o morador Sim. exige, e a gente fica numa busca Aquilo infinita é tão pela engraçado perfeição. que a gente não consegue dividir, né? A gente fica numa busca infinita pela perfeição, Infinita. que nunca vai chegar. Looping, eterno. E a Isso. gente Vai não chegar? consegue, né? A gente não consegue se desvencilhar disso, né? Não, porque nós Se somos largar humanos e dessa não perfeição, vai ter de isso. querer sempre resolver problemas, como somos pagos para resolver problemas, a gente não aceita que aquele problema não deu certo. Não Entendeu? aceita. Terapia. Ei, nós temos 5 minutos Terapia, aqui. gente, é sério. Nós Terapia. 5 minutos agora, eu vou deixar Até aqui. meia-noite. Né? Até ele tá gostando. Eu queria perguntar agora, doutora, aqui fazer a última, tem muita coisa. As pessoas não sabem da pressão que a gente vive, chega a ser desumano. Eu vi que vocês ficaram, nós já falamos sobre isso, o condomínio 24 horas, eu também fiquei, foi terrível. Ou seja, ainda é resquício da Sim. pandemia, né? Então eu queria deixar agora para a gente começar o nosso processo de encerramento. Vamos deixar aqui livre para a doutora Dione dar as considerações finais. Eita, responsabilidade. A senhora Divulgar vai fazer. o trabalho, rede social, Isso. onde Oh, lhe encontrar. coisa boa. Vamos deixar né? assim para fazer uns cortes, como a senhora quiser. Ok. Eu queria aproveitar então esse espaço para dizer para as pessoas que se acolham, se permitam, procurem terapia, se desfaçam de preconceitos, né, de coisas que estão ultrapassadas em relação à saúde mental, porque isso vai lhe dar fruto para o resto da sua vida, para o envelhecimento saudável, para enfrentar inclusive pandemias,
né? Então, se permitam, experimentem, né? Para mim foi uma grande realização fazer medicina e psicanálise. Está sendo, né, ainda muito prazeroso. E de me conhecer também. Eu também me submeto à terapia. Não largo minha psicóloga por nada. E minha psicóloga tem uma ferramenta chamada Enneagrama, que depois a gente vai falar sobre isso. Então, para mim também foi muito importante enquanto pessoa. Então, se permitam. Eu tenho uma página, né, psi.dione, onde a gente dialoga vários assuntos, vários temas de saúde mental. Eu atendo como psicanalista, eu atendo adolescente e adulto, atendo lá na sala na Shopping Aldeota e atendo como pediatra em 2 clínicas e na rede SUS. Então, em breve a gente vai abrir um espaço na cidade dos funcionários, onde a gente vai ter várias terapias integrativas junto com a psicanálise, com a psicologia. E eu acho que é por aí, gente, é convidar vocês a se conhecer, que é um mundo maravilhoso esse do autoconhecimento. Perfeito, doutora. E nós já colocamos aqui à disposição a nossa página para divulgar sempre que a senhora precisar. Sempre queremos estar próximos e perto, porque é um assunto assim fascinante. É fascinante. Doutora Etel, considerações finais, páginas, divulgação, trabalhos. Aonde as mães que têm filho no espectro do autismo podem encontrar a senhora, buscar ajuda, orientação. A senhora dá lá minhas considerações finais hoje. Né? Hoje, aqui do lado dessa personalidade. Estou honrada demais. Minhas considerações finais. Com relação à saúde mental. Entender quais são os seus limites. Entender. Até aqui eu posso vir e devo agradecer por isso. Não é acomodar-se, mas é entender que ali é o seu limite. Com relação às pessoas, entender que existem limites também, que você vai até um certo ponto e a partir de outro ponto são essas pessoas que são responsáveis e aí você decide com quem você vai conviver. E com relação às mães, eu tenho um arroba para divulgar aqui, que é o arroba Instituto Lupe. Falando lá no DM, vocês vão encontrar apoio mútuo, vão se identificar com muitas situações, vocês não estão sozinhas, não se sintam sozinhas, e quando eu falo sozinhas é porque geralmente são muitas mães que nos procuram. E tem o meu arroba, Teu Advogada, e o arroba Mulheres do Momento, que se já Dione estará lá também, fazendo parte do nosso time. Se Deus quiser. Mas principalmente entender isso, de que é importante se conhecer, se ajudar, entender que horas que você precisa colocar a sua máscara, Dione, porque senão você não vai conseguir colocar a máscara em quem está perto de você, no momento da turbulência. Isso. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui. Perfeito. Wagner, um podcast tem maravilhoso. Que ser uns 5, 6, ainda tem tem que assunto, ser mais, né? Tem que ser uns 5 E a ou 6. gente agradece demais, primeiramente a Deus por essa oportunidade. Mais um desafio. Mais um desafio. Como é fascinante, né? E como foi maravilhoso tê-las aqui com a gente. A nossa página no Instagram, como nós falamos no início, está chegando aí numa esfera de 10 mil contas semanais. Tornou-se uma revista. Hoje a gente estava com uma empresa que também nos acompanha pelo Instagram. E são pessoas e pessoas, né, Wagner? E a gente acaba esquecendo. Uma das maiores do Nordeste, né? É. E a gente acaba esquecendo também de cuidar da gente, né? Isso. Então, assim, só gratidão. Eu queria que você falasse agora, Wagner, dos nossos patrocinadores. Em nome do Condomínio Miúdos, eu queria agradecer a presença das senhoras. Né? Foi um prazer para a gente, enriquecedor de informações. Tem que haver outros, porque é um assunto muito vasto, que a gente vê e vivencia isso, né? Diariamente. Eu acho que foi o primeiro podcast que nós tivemos uma resposta tão rápida e tão de volume mesmo. De volume positivo, né? Positiva. Porque todo mundo se identifica com alguma coisa, Sim. né? É uma coisa que Parecia nunca identifica todo mundo passa ou tem alguém que passa, né? Sim. É. Ou todo mundo tá passando. É. E se não se tiver, conhece. porque Tá Tá errado. vivendo. Né? Então, assim, Você não está vivendo.
Não tá É vendo? muito, tá é vivendo. muito, não se conhece, Não né? se conhece. Então, assim, é muito gratificante pra gente. Nós de que verdade. agradecemos. Então, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, Lá nossos vai. amigos da ACC, Projetos e Engenharias de Combate a Incêndio, para condomínio, Um abraço pro prevenções. Carlos, Nosso amigo Carlos, Ricardo. muito obrigado de coração. Você que estava fazendo parte desse projeto com a gente desde o início, abraçou a causa com a gente. O nosso Isso. amigo André, da Ozan Projetos. O André, pessoal, ele trabalha com reparos de condomínio. Serviços hidráulicos, serviços de maior complexidade. Chama o André, fala com a Ozan. Preço justo, acima de tudo, pessoas de nossa confiança. É. Então, Somos todos que estão clientes aqui, da Ozan. lembrando bem, todos os que nós divulgamos, nossos parceiros, são pessoas que trabalham com a gente. É, nós somos Não- clientes das Somos empresas. clientes, Isso. não estamos aqui aleatoriamente indicando alguém, só indicamos quem conhecemos, né? E os nossos amigos, o Fred E o Frota. e o Frota da Megagem, a maior e melhor empresa de geradores e modernização no segmento de gerador do Nordeste. É um prazer pra gente, nosso amigo Fred, nosso amigo Frota. Muito obrigado pela confiança e mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês, enriqueceram o nosso podcast. Pra gente é um prazer imensurável tê-los aqui. E lembrando que os contatos da doutora Johnny e a doutora Cléo estão no nosso Instagram. Entre em contato lá. Na nossa página você encontra o Instagram delas. Entre em contato, certo? Essa rede, essa ferramenta que nós estamos aqui passando para você que trabalha com condomínio, trabalha com gestão, trabalha com qualquer segmento. Deixamos um recado para você. Se cuide. Invista em qualidade de vida, em saúde mental. Entre em contato, faça a sua parte e viva melhor, tá bom? Podcast número 6 concluído, vai com sucesso, graças a Deus. Muito obrigado e mais uma vez agradecer a presença de Muito vocês. obrigada. Condomínio Miúdos, Obrigada. podcast número 6. Espero que a gente reproduza. Show. Isso.